Fala pessoal, vamos nesse bate-papo rápido de hoje falar um pouquinho a respeito do princípio do juiz natural, evidente dentro da disciplina do direito processual penal. Beleza, inicialmente quero te dizer o seguinte, este princípio ele tem base constitucional. Você pode extraí-lo, você pode depreendê-lo do artigo 5º, inciso 37 e inciso 63 da Constituição da República. Mas, Gabriel, qual é o conteúdo jurídico, né? Qual é o conceito que se dá, então, para o princípio do juiz natural? Gente, de maneira bastante direta e objetiva, eu posso lhe dizer o seguinte: este princípio nos garante que nós temos o direito de sermos julgados pelo órgão jurisdicional previamente competente, conforme as regras constitucionais e infraconstitucionais de competência. A lógica é mais ou menos a seguinte, quer ver só? Deixa eu facilitar para você. Se você praticar uma infração penal hoje, se você incorre na prática de um crime, você sabe exatamente por qual órgão jurisdicional que você vai ser julgado. Por quê, Gabriel? Porque existem uma série de previsões legais, normativas, apontando a competência para determinado órgão jurisdicional. Então você já sabe se vai ser julgado na comarca X, na comarca Y, pela vara criminal, enfim, X ou Y, etc e tal. Porque existe previsão expressa nesse sentido, obviamente uma previsão anterior à prática criminosa. Então, eu repito, o juiz natural, ele estabelece então o direito que nós temos de sermos julgados por órgãos jurisdicionais previamente competentes, conforme previsão na própria Constituição da República e também na legislação infraconstitucional no que toca às regras de competência processual penal. E é claro, né, pessoal, que nessa mesma toada nós não podemos ser julgados por determinados órgãos jurisdicionais, né, digamos, especificamente constituídos para julgar a nós ou então para julgar o fato que nós acabamos praticando. Isso seria, na verdade, o chamado tribunal de exceção. E ele está vedado, ele é proibido expressamente pelo nosso texto constitucional. O tribunal de exceção, nesse contexto, é aquele tribunal, aquele órgão, seja do judiciário ou não, né? Ele pode ou não ser jurisdicional, é aquele órgão criado especificamente para julgar uma pessoa ou para julgar o fato que ela praticou. Mas veja que a criação desse órgão se dá por critérios puramente subjetivos, o que obviamente não é compatível com a nossa ordem constitucional. Até porque feriria de morte o princípio da impessoalidade e, da mesma forma também, nós teríamos aqui a violação do princípio da segurança jurídica. Então, expressamente, o nosso Constituinte proibiu o chamado Tribunal de Exceção. Então, em linhas gerais, gente, esse é o conceito, esses são os contornos jurídicos do princípio do juiz natural. Eu queria, no entanto, pontuar algumas questões mais polêmicas, né, se é que nós podemos falar assim, a respeito deste princípio que nós estamos comentando. A primeira questão que eu quero pontuar com você é a seguinte: ora, será que as varas especializadas, né, os órgãos judiciários especializados, será que eles não representam uma violação ao princípio do juiz natural? Eu explico melhor para você. Hoje é bastante frequente, é muito comum que nas grandes comarcas você encontre, por exemplo, as chamadas varas especializadas. Vamos imaginar, vara especializada em violência doméstica, vara especializada em julgar crimes, né, da lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, uma vara especializada então para julgar crimes contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, por exemplo. É muito comum que isso aconteça. Será que é uma violação ao juiz natural? E a resposta é não. Porque, na verdade, a criação desses órgãos judiciais ou órgãos judiciários, né, especializados se dá a partir de autorização legislativa. Gente, pelo menos na esfera estadual, existe uma lei chamada Lei de Organização Judiciária. E aí é justamente essa lei que vai distribuir as respectivas matérias, as respectivas competências para as respectivas varas dentro de uma comarca. Então é perfeitamente possível, por exemplo, o Tribunal de Justiça Estadual ele determinar a criação de uma vara que seja especializada em julgar determinada categoria de crimes. Isso não tem nenhum problema, né? Isso não importa em nenhuma violação do texto constitucional. E do ponto de vista prático, é muito interessante que assim o seja, porque o julgador acaba se especializando naquela matéria e a vara como um todo, né? Todos os seus servidores acabam também se tornando servidores especializados em apreciar determinados tipos de crime. Então é muito bom que isso aconteça, me parece que só agrega valor à prestação jurisdicional. Então, não há nenhum problema, pelo menos quanto ao princípio do juiz natural, ok?
O segundo ponto que merece aqui destaque diz respeito ao foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido, né, por conta até de um tratamento midiático que se dá a ele, como foro privilegiado. Pois é, pessoal, esse foro privilegiado, foro especial por prerrogativa de função, da mesma forma não representa violação ao juiz natural. Porque, veja só, se determinado agente do poder público, por exemplo, é julgado por alguma instância, por alguma corte de justiça, isso acontece por força de regra legal, né? Ou, quiçá, regra prevista no próprio texto da Constituição. Então, isso por si só não representaria, né, violação ao juiz natural. Mas vale a pena lembrar, para além disso, que o foro privilegiado ele existe não para proteger o indivíduo, não para proteger a pessoa, mas ele existe em razão da função. Ele é intuito funcione e não intuito persone. Logo, dessa forma, não tendo aqui nenhum viés subjetivo, ele não representaria, né, qualquer violação à impessoalidade, qualquer violação ao próprio juiz natural. Tá legal? Não estou dizendo, gente, e não vou fazer aqui nenhum juízo de valor, né, quanto aos efeitos práticos disso. Estou fazendo uma abordagem puramente processual com vocês e, nessa medida, o princípio do juiz natural estaria sim respeitado. Tá bem? E uma última questão que vale a pena a gente pontuar aqui, né, na abordagem deste princípio diz respeito à possibilidade de juízes de primeira instância serem convocados para substituírem desembargadores em tribunais de justiça, ou seja, na segunda instância. Gente, isso é possível, tá bom? É possível sim que magistrados de primeiro grau possam substituir eventualmente e temporariamente desembargadores na segunda instância no seu respectivo tribunal. Veja só, isso pode acontecer em razão do afastamento, né, do desembargador, seja por motivo de saúde, em razão de férias, por estar gozando de eventual licença, enfim, não importa. A verdade é que, faltando desembargador, é possível sim convocar magistrado de primeira instância para poder substituir esse desembargador. Isso acontece porque há previsão expressa na Lei Orgânica da Magistratura, tá? A chamada LOMAN. E, além disso, gente, essa seleção do juiz que vai substituir o desembargador não se dá com base em critério subjetivo, mas acontece objetivamente falando, né? Então, o tribunal, por maioria absoluta, inclusive, tende a aprovar a convocação do magistrado X ou Y para poder, então, substituir aquele desembargador de forma temporária e episódica. Então, não se trata de uma seleção subjetiva de um julgador específico para julgar determinada pessoa ou determinado processo, mas sim de uma mera substituição de desembargadores. Isso é plenamente possível, até porque, como já disse, existe lei expressamente autorizando. Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos um pouco mais para todos sobre as fontes do direito processual penal, seguindo aqui o cronograma da nossa disciplina de Direito Processual Penal 1. Vamos juntos, muito obrigado e um forte abraço para vocês.